Temos aqui o primeiro filme da história de Hollywood que foi arruinado pela Gen Z. Basicamente porque antes de Só por uma Noite chegar aos cinemas, a gente teve várias notícias falando sobre como o diretor Will Gluck, ele precisou mexer nas cenas mais ali explícitas, né? Porque a geração Z, ela se sente muito constrangida de ver duas pessoas se pegando, né? De ver cenas mais calientes no cinema. Então ele precisou remover algumas cenas dos protagonistas onde eles estavam pelados, né? E os protagonistas vividos pelo Callum Turner, né? Também conhecido nesse canal como Duolipo, e a Mônica Bárbaro. Acontece que durante toda a sessão do filme eu fiquei me perguntando onde que essas cenas elas estavam nesse filme. Porque eu falei, cara, ele falou que ele tirou cenas explícitas da obra, mas até então tem várias situações no filme onde eu fiquei olhando e falei, cara, mas não tinha por que ter uma cena explícita aí. Onde ele colocaria essa cena? Até chegarmos ao final do filme, onde eu senti que o filme deu uma mudança ali, né? Ele deu uma mudança de ritmo, ele tem uma mudança de tom, e eu fico me perguntando se tudo isso é porque a montagem precisou ser reformulada, o final precisou ser refeito por causa de tirar essa cena. Só que o grande problema de Só por uma Noite é que é justamente o final que, em vez de cravar aquela sátira que vinha sendo tão bem construída, opta por um tom que faz com que o filme arrisque se tornar aquilo que ele estava criticando todo o tempo. Sabe The Office, quando tem várias piadas que são de cunho racista ou homofóbico, só que a gente ri não porque a piada é homofóbica, mas porque a piada está tirando sarro da homofobia, ou porque a piada está tirando sarro de algum preconceito. É basicamente o que a gente tem em Só por uma Noite, que é um filme que tá tirando sarro dessa onda conservadora que tá acontecendo não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então é um filme que ele brinca com essa premissa, ele tem uma ideia ali meio The Purge, sabe, meio uma noite de crime, que basicamente durante todo o ano, as pessoas solteiras elas não podem transar, exceto por 12 horas num dia específico, né? Então, quem é casado tá liberado, mas quem é solteiro ou tá namorando e ainda não se casou, não pode, exceto por essas 12 horas. E aí a gente vai tendo várias cenas do filme que vão explicando como funcionou esse decreto do governo, como as pessoas elas são monitoradas pra não ter relações, e também de alguns benefícios desse decreto, como por exemplo o fato de que agora as pessoas podem se orgulhar de ser incel. Entende assim de onde eu tô falando? Que vem uma sátira, existe uma alfinetada muito bem dada nessa onda de conservadorismo que, né, tá cada vez mais forte. Então é um filme que ele brinca com isso, e até pensando que é do diretor de Todos Menos Você, né, aquela comédia romântica do Glenn Powell com a Sydney Sweeney, que é uma coisa bem escrachada em vários momentos, e também é o cara que dirigiu A Mentira com Emma Stone, onde a gente tem literalmente um alvo ali da piada, que é a personagem toda da igreja, toda conservadora, toda também eu escolhi esperar e etc. Que ela realmente, talvez até a vilã do filme, se a gente for olhar de uma forma menos sutil, né? Ela é uma das grandes antagonistas da obra, só que ela também é sempre aquele alvo de piada, ela é sempre aquela personagem mais escrachada, mais que você tem vergonha alheia das coisas que ela fala, das coisas que ela faz. Então é um diretor que ele não tem muito essa onda de conservadorismo, sabe, ao meu ver. Só que aí, nesse filme, ele faz mudanças ali que fazem com que o filme, como eu falei, ele comece a se tornar um pouco, ele arrisca se tornar um pouco um filme conservador, que é justamente a coisa que ele tá criticando o tempo inteiro. Porque o final, ele não tem a mesma alfinetada, né? O final ele já não tem esse tom mais ácido, e talvez esse final ele seja um final que não era o final original, né? Porque também é justamente no final que eu sinto que existe ali um momento que a gente espera que os personagens estejam pelados, sabe? Que é onde a gente, de fato, não tem essas cenas. Então eu fico me perguntando até onde que o protesto da geração Z contra as cenas de sexo, né, que é um grande problema, nossa, que geração que não tem problema, né? Esse é o grande problema da geração Z, são as cenas de sexo em filme. Então eu fico pensando até onde que o protesto contra isso foi o que afetou Só por uma Noite, fazendo com que o filme ele tenha esse grande erro, ao meu ver, que é justamente a montagem e o desfecho da obra em si. Mas, no geral, é um filme que ele é bem divertido, ele é um filme que tem coisas muito positivas. Eu acho que, apesar de ser um tiro que sai pela culatra, ali no desfecho do filme, não chega a estragar a experiência geral de Só por uma Noite, que é um filme que ele é até fofinho, ele é uma comédia romântica, né, que por causa da premissa, ele consegue ser uma comédia romântica um pouquinho diferente, ele tem um tom quase distópico em vários momentos, e sempre com esse tom bem ácido no aspecto político, ao mesmo tempo que ele é um filme que ele é muito, mas muito engraçado. Eu dei risada em vários momentos desse filme, assim,
de perder o fôlego de tanto rir. E antes de eu falar disso, eu quero só falar pra você que tá gostando desse vídeo pra já se inscrever nesse canal. Eu vejo que muita gente que me assiste ainda não está inscrito. Se você não me conhece ainda, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, então tem muita coisa por vir, tem especial de Oscar, tem especial de Duna, então já aproveita pra se inscrever e não perder nada disso. E também comenta aqui embaixo o que você achou de Só Por Uma Noite. Se você já assistiu, comenta o que você achou. Se você não assistiu, comenta a sua expectativa. E bora continuar falando de Só Por Uma Noite, One Night Only, filme dirigido pelo Will Gluck, que, como eu falei, é um diretor que eu acho que ele funciona bem para essas comédias românticas, né? Ele tem uma coisa ali de referências aos anos 80, né? Que é muito visível em A Mentira. Ele tem essa coisa dessa comédia romântica mais escrachada, como a gente viu em Todos Menos Você. E aqui em Só Por Uma Noite, eu acho que ele consegue misturar bastante desses tons em camadas, né? A gente tem um filme que ele é um filme, em vários momentos, fofinho, né? A personagem da Mônica Bárbaro, ela é uma romântica incurável, então ela quer aproveitar aquela noite do ano pra encontrar um cara que ela possa ter ali uma relação física, mas que ela possa, né? O príncipe encantado, que ela quer namorar, que ela quer ter um relacionamento a longo prazo. Enquanto o personagem do Callum Turner, ele tá vivendo uma crise no relacionamento dele, que acaba explodindo justamente nessa tão esperada noite, né, tão aguardada noite, e que aí faz com que os dois personagens eles precisem sair noite afora procurando um parceiro em potencial para conseguir curtir aquela única noite em que os não casados podem ter sexo. Acontece que isso vai levar eles a ter várias situações bizarras, hilárias e encontros e desencontros no decorrer desse filme que fazem, né, criam situações que são muito engraçadas. Tem particularmente duas cenas que, uma delas eu ri muito, envolvendo a personagem da Mônica Bárbaro com um cara que ele é um motoqueiro, que ele é todo descolado, tem um monte de arte na casa dele. Todo o desfecho dessa cena, toda a forma como essa cena ela vai se construindo é muito engraçada. Enquanto a gente tem outra cena, também protagonizada pela Mônica Bárbaro, que é com um músico, que eu, sinceramente, eu falei, cara, tiraram as cenas de sexo que são constrangedoras e deixaram uma cena dessa que com certeza é mais vergonha alheia do que qualquer cena de sexo que esse filme teria se não tivesse sido cortado por causa da geração Z. Então é um filme que ele vai brincando quase como uma série de sketches com situações bizarras que só poderiam acontecer naquela noite, e que aí, como eu falei, no meio dessas situações é um filme que ele vai desenhando um cenário meio distópico, né? Um cenário onde a vigilância impede que as pessoas tenham relações, como isso acaba se tornando uma ofensa ao decreto, uma ofensa ao governo, e como transar realmente acaba se tornando um ato político, né? Então justamente por causa disso que eu sinto que alterar o final acaba desmontando toda essa lógica da sátira que é bem construída no decorrer do filme. Porque é o que faz Só Por Uma Noite deixar de ser uma peça tão ácida e se tornar uma peça levemente, pra não dizer muito conservadora, tá? E eu tô falando isso porque eu conversei com pessoas que acharam esse filme bem conservador. Eu confesso que eu não achei tão conservador assim, mas eu entendo e eu também senti a mudança de tom justamente no ato final ali, né? Nos 30 minutos finais, nos 20 minutos finais, é um filme que ele muda drasticamente de tom e eu sinto que isso mais joga contra tudo que havia sido construído do que realmente arremata todas as ideias que o filme vinha construindo. Mesmo assim, é um filme que ele é muito engraçado, ele é um filme que ele é muito divertido. Eu acho que a dinâmica, né, a química entre o Callum Turner e a Mônica Bárbaro é definitivamente o grande pilar que sustenta Só Por Uma Noite, né, mesmo quando ele acaba tendo alguns errinhos, algumas limitações, a dinâmica ainda sustenta, ainda abre margem para o time cômico do Will Gluck, que é muito bom. Então se você riu com A Mentira, se você riu com Todos Menos Você, provavelmente você vai dar muita risada com Só Por Uma Noite também. Então é um filme que eu acho que ele é muito hilário, ele é muito engraçado, apesar de que eu não consigo deixar de lado a ironia dele ser um filme que ele acaba se tornando muito dentro da caixinha, muito mais um produtinho esquecível e montadinho, justamente porque ele está tentando agradar demais, né? Ele está tentando agradar ali uma geração que não quer lidar com aquela acidez que o filme está propondo. Então talvez fosse melhor talvez tirar todo o protesto, toda a sátira que ele tenta desenhar e tentar ser um filme mais quadradinho, mais bonitinho desde o começo, ou ele deveria simplesmente tentar ousar e seguir com as suas ideias até o final, ainda com a chance de desagradar uma parte aí do público, né? Porque a gente teve outros filmes que fizeram algo assim esse ano, né? De trazer uma ideia, tentar construir um pensamento mais profundo, uma sátira, algo mais provocativo e se baseando ainda em relações de casais e que funcionaram muito melhor, que foram o convite e o drama. Então, assim, eu sinto que esse filme ele poderia estar junto desses dois, mas ele acaba se tornando um produto um pouco mais esquecível justamente por causa da queda que ele tem ao final do filme. Então, para Só Por Uma Noite, para uma nota 6.
Assim, eu não vou negar que é um filme engraçado, eu não vou negar que eu dei muita risada, eu acho que nem vale a pena a gente tirar todos os méritos do filme, porque o final dele é um final fraco, sabe? Até porque os méritos, eles são legais, o diretor, ele tenta dar uma salvada ali no final com uma piada que arremata toda a lógica do filme, que é uma piada que ela meio que vai pairando durante o filme inteiro, né? Que é sobre um remédio específico, que aí no final ela volta. Mas ainda assim eu sinto que ele vai perdendo tração, ele vai perdendo fôlego justamente no final do filme e acaba perdendo um pouco do gostinho que ele vinha construindo, sabe? Ainda é engraçado, ainda tem uma ótima química, mas ele se torna um pouco esquecível. Diferente dos filmes que eu citei, né? Tanto o Drama quanto O Convite, que são filmes que eu sinto que a gente vai chegar no final do ano lembrando deles muito mais, porque são filmes que eles pegaram aquela ideia e eles não se importam se vai desagradar uma parte das pessoas, eles vão seguir com aquela ideia até o final. Então é isso, comenta aqui o que você achou de Só Pra Uma Noite, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.